Vamos dar sequência ao nosso estudo, livro Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, a partir do versículo 17. Nós vimos na última reunião que depois do episódio da morte de Ananias e Safira, por terem mentido ao Espírito Santo, aconteceu que os apóstolos, eles faziam muitos sinais, eles faziam verdadeiros milagres, pois o Espírito Santo já havia sido derramado sobre aqueles corações, sobre aqueles irmãos que haviam sido convertidos verdadeiramente a Jesus. E por isso eles faziam esses sinais que impressionava o povo da cidade. Nós vemos que estes sinais acabaram por levantar nos sacerdotes daqueles dias uma inveja e um sentimento de perigo. Eles achavam que se esses homens continuassem fazendo estes sinais, esses milagres, estas curas e ensinando uma doutrina que até então não havia sido ensinada, eles poderiam estar correndo um risco, porque não há nada tão perigoso para o status religioso estabelecido do que a verdade profética vinda de Deus. Em toda a história da Escritura, toda vez que Deus levantou um profeta no meio do povo, os sacerdotes se fizeram os inimigos desses profetas. E não foi diferente aqui no caso dos apóstolos por ocasião do nascimento da igreja. A partir do versículo 17, vamos acompanhar a leitura. Eu peço aos irmãos que estão aqui comigo e os que recebem a palavra em outros lugares, para nós acompanharmos. Levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas, de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Bem, nessa introdução aí, nós vemos que o sacerdote, ele estava junto com outras pessoas que eram da seita dos saduceus. Esses saduceus eram seguidores de um tal Sadoque que havia fundado uma doutrina onde não se acreditava na ressurreição da alma depois da morte do corpo. E os saduceus, eles exerciam uma grande influência no sinédrio. Eles eram pessoas que tinham propriedades. Diferente dos fariseus, que não tinham nada, eram pessoas do povo mais simples, que ascendiam aquela condição de sacerdotes, eles possuíam bens. E vocês sabem, também nos nossos dias é assim, que quem tem bens exerce influência em todo o sistema, não só no sistema político,
mas também no sistema religioso. Nos nossos dias não é diferente. Por esta razão, os saduceus, eles foram os que tiveram maior preocupação com a igreja nascente, com as pregações que os apóstolos estavam fazendo, anunciando coisas que poderiam ir contra a doutrina que eles professavam. E dentre estas coisas estava uma questão capital, que é a ressurreição. Ou seja, que existe vida depois da morte do corpo. E esta vida, ela só existe por causa de Jesus. Tendo sido ele o primeiro que surgiu da morte para a vida, abrindo as portas dos céus para que aqueles que crescem e que se arrependessem dos seus pecados e que se convertessem verdadeiramente ao Senhor, eles também, depois da morte do corpo, eles entrariam na eternidade pela ressurreição, de posse do seu corpo espiritual. A alma, ela tem um corpo espiritual, segundo nos ensina Paulo na sua carta à igreja de Corinto. Tá bem? Evidente que este estado de existência no pós-mortem, ele é um estado temporal, um estado de existência relativa, porque o estado definitivo, ele só vai se estabelecer depois da volta de Jesus e depois que acontecer o juízo final. Tá bem? Então, após esses acontecimentos, é que se estabelecerá o estado definitivo da alma na eternidade. Amém? Até aí os irmãos compreenderam? Era difícil para os saduceus aceitar alguém falando de vida além desse mundo, de ressurreição, de alguém que havia vencido a morte. Eles sabiam o perigo que isso significava. E por isso, eles lançaram mão dos apóstolos, como diz aí o versículo 18, e os puseram na prisão. Olha como Deus é bom. Durante a noite, o Senhor enviou um anjo que abriu as portas da prisão e tirou os apóstolos para fora. E ele disse uma coisa importante aos apóstolos. Ele disse assim, para que eles fossem se apresentar no templo e dissesse ao povo que lá estivesse todas as palavras desta vida. Quer dizer isso? De que vida que ele estava falando? Da vida eterna, não é? O anjo disse, vai até o templo e as pessoas que estão lá, vocês anunciam todas as palavras, quer dizer, todos os ensinamentos relacionados com a vida além desse mundo. Isso significava anunciar o quê? Anunciar que Jesus, ele era o Messias que havia sido profetizado nos tempos antigos. Veja, os irmãos, que este espírito religioso era tão forte naquele tempo que ainda hoje os judeus esperam o Messias, ainda hoje, nos nossos dias. Eles não creram que Jesus Cristo era o Senhor. Tanto que o cristianismo nasceu justamente dessa divisão. Os judeus continuaram acreditando e se orientando nos livros do Velho Pacto, no Torá. E até hoje eles fazem os mesmos rituais.
daqueles tempos antes de Cristo. E por não crerem, aqueles que creram acabaram se distanciando dos judeus, dando origem a essa nova vertente da fé chamada cristianismo. Nós temos que entender bem isso, irmãos, para não parecer que o cristianismo tem laços com o judaísmo. O cristianismo tem como pano de fundo, como alicerce, a história antiga dos judeus. Ali foram estabelecidos os primeiros alicerces da fé. Mas a casa que foi construída é a doutrina de Jesus. São os ensinamentos que os apóstolos espalharam nas primeiras igrejas. Se nós não compreendermos isso, nós vamos fazer como muita gente faz nos nossos dias, que misturam as coisas do Velho Testamento, os ensinamentos do Velho Pacto, com as lições que Jesus nos deixou, tanto Jesus quanto os seus apóstolos. Esta mistura não produz nada de bom. Tem alguns estudiosos nos nossos dias que dizem que não tem nada demais a gente usar a Bíblia como se ela fosse a palavra de Deus em todo o seu contexto. Isso é muito bonito somente em palavras, mas quando nós misturamos o sentido teológico do Velho e do Novo Testamento, nós criamos um caldo de morte. Quem beber dessa doutrina será condenado com certeza, porque nós não podemos seguir um ponto da lei sem observarmos os demais. Isso é a palavra do apóstolo Paulo. Ele diz que se nós optarmos por seguir o Velho Testamento num ponto só da instrução de Moisés, obrigado nós estamos a seguir os demais. Esse é o motivo que nós sempre falamos aqui na igreja, na comunidade, e falamos também na nossa rádio, que os pastores não podem praticar nenhum tipo de costume ou lei ou determinação ligada ao Velho Pacto, porque eles vão estar colocando os crentes da igreja separados de Cristo. Em Cristo, nós somos justificados por meio da fé. Então, quando eles foram lá para o templo ensinar o povo, eles começaram a falar de todas essas coisas. Que Jesus era o Messias, que Jesus havia vindo ao mundo para morrer por nós, para que por meio da sua morte o nosso pecado pudesse ser expiado. E através desta expiação, pela fé, nós nos tornaríamos justos sem que nós fizéssemos qualquer tipo de obra. Eles começaram a falar dessas coisas lá no templo. E começaram a dizer que Cristo abriu uma porta na morte para que por ela nós pudéssemos passar e entrar na eternidade. Todas estas palavras e ensinamentos começaram a ser anunciados lá dentro do templo, por ordem de um anjo que apareceu aos apóstolos. Aqui no versículo 19, esse anjo que apareceu aos apóstolos da parte do Senhor, ele mostra e deixa claro aqui para nós que existe uma relação entre o mundo invisível e o mundo visível. Isso precisa ficar claro, irmão, porque vamos imaginar que em determinado momento da nossa vida, em um certo lugar, apareça a nós um anjo do Senhor para nos dar algum tipo de instrução, como apareceu a esses apóstolos.
Por que que não poderia aparecer a nós, somente aos apóstolos, se nós somos, na verdade, os discípulos do Senhor dessa época da modernidade? Não é mesmo? E se um anjo desse aparecer a nós, o que é que nós vamos dizer? Que é o diabo que está ali disfarçado de anjo de luz? Como dizem aí nas igrejas tradicionais. Nós temos que examinar o texto bíblico e tirar dele todo o conhecimento possível. E o que a palavra mostra aqui é que um anjo vindo dos céus apareceu aos apóstolos. Isso quer dizer o quê? Que um anjo do Senhor, se ele quiser, esse anjo poderá aparecer a nós também, nos trazendo algum tipo de instrução. Isso quer dizer que os dois mundos, o mundo que nós vemos e o mundo que nós não vemos, eles têm uma relação de intimidade. Não são mundos separados. Ambos fazem parte da criação de Deus. E os anjos, aqui conforme narra o texto bíblico, não eram anjos de asas. Os anjos de asas são uma invenção dos pintores da Renascença. Na época antiga, os anjos apareciam no formato de pessoas vestidas de roupas brancas. Os irmãos compreendem? Então, com certeza, se os anjos aparecessem a nós, eles não iriam aparecer com asas, mas aparecer como pessoas vestidas com roupas luminescentes. E não é só essa aparição aqui, não. A Escritura está repleta de aparições de seres angelicais que não fazem parte desta realidade que nós vemos. Ela está cheia de aparições para testificar que as coisas são como nós estamos dizendo. Tá bem, irmãos? Então, nós precisamos nos acostumar com uma nova ordem de ideias. Nós precisamos fugir dos conceitos tradicionais em que a igreja ela nega qualquer tipo de relação com o mundo, aonde existem os espíritos, aonde existem os anjos. Nós precisamos fugir dessa concepção se nós quisermos avançar no entendimento das coisas do Senhor. De outro modo, nós vamos acabar ficando como esses fariseus e saduceus, que negavam a evidência das coisas que aconteciam à volta deles. Eles eram religiosos. Nós não estamos falando aqui de homens ignorantes. Eles eram religiosos e estavam no templo prestando serviço às pessoas, como fazem os pastores e padres da nossa época, do nosso tempo. Os irmãos estão compreendendo? Se nós deixarmos que a mentalidade dominante permaneça no nosso coração, se a gente não abrir o nosso entendimento, nós vamos acabar ficando como esses religiosos aqui que pensavam estar prestando um grande serviço a Deus, prendendo os emissários, prendendo e batendo neles. E eles estavam assustados com o quê? Por acaso era por causa somente dos ensinamentos? Não, era por causa dos sinais. Vamos dizer até que eles pudessem não entender os ensinamentos dos apóstolos. Vamos imaginar que isso pudesse estar acontecendo. Mas e os sinais? E o aleijado que havia sido levantado, que todos conheciam desde o nascimento naquela condição. E os outros enfermos que eram curados a mãos cheias. Por esta razão, irmãos, existe um perigo dentro da igreja. Não é fora dela, existe um perigo dentro da igreja. De nós nos tornarmos religiosos de coração endurecido e de olhos fechados. Isso é farisaísmo. E não são poucos os que insistem em andar nesse caminho. Querem acreditar ao diabo qualquer coisa que apareça ao homem, ainda que seja um anjo de Deus. Ah, não é anjo, é Satanás.
E por que que eles fazem assim? Porque se eles admitirem que um anjo do Senhor pode vir até a igreja se comunicar com o crente, instruir ele em alguma coisa, bom, eles têm que reformar a teologia toda que eles fizeram. Não é verdade? E quando eles admitem que os anjos podem vir até alguém para conversar com ele, através da vontade de Deus, eles dizem que não pode ser com todas as pessoas. E onde é que está escrito que não pode ser com todas as pessoas? Quem disse isso? Certamente os poderes ocultos. Porque ninguém escreveu que os anjos não podem vir falar com um irmão que tem fé e que está precisando de alguma orientação. Isso pode acontecer, com certeza. Nós vimos aqui os apóstolos agindo sob a orientação de um anjo. Não é? Olha só. Eles não estavam em contato com o Espírito Santo? Os apóstolos? Estavam. Por que o Espírito Santo não falou a eles o que eles deveriam fazer? As condições talvez não fossem favoráveis. Então, o que o Espírito Santo fez? Ele enviou um anjo do Senhor para que, pela boca do anjo, eles pudessem receber a instrução de Deus. E pela instrução do anjo, eles foram lá no templo anunciar a palavra relacionada com a vida eterna e todas as suas consequências. Tá bem? Os irmãos entenderam? Até aí? Podemos prosseguir? Versículo 21. Ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o conselho e a todos os anciãos dos filhos de Israel e enviaram ao cárcere para que de lá os trouxessem. O sumo sacerdote chegou no templo, mas ele não percebeu, nem ele e nem os seus assistentes, que os apóstolos já estavam ali ensinando o povo. Então eles fizeram uma reunião e disseram: olha, pede para alguém ir buscar lá na prisão aqueles a quem nós prendemos. Tendo lá ido os servidores, não os acharam na prisão e voltando, lhe anunciaram, dizendo: achamos realmente o cárcere fechado com toda a segurança, e os guardas que estavam fora, diante das portas, mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Então, o sumo sacerdote, o capitão do templo, e os chefes dos sacerdotes, ouvindo estas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. E chegando uma pessoa, um homem, anunciou-lhes, dizendo: eis que os homens que encerrastes na prisão estão no templo e ensinam o povo. Aí eles ficaram sabendo que os apóstolos já estavam ali no templo ensinando a doutrina que o anjo lhes falara. A gente pode ver aqui que o Espírito de Deus, por meio dos seus emissários, ele pode fazer qualquer coisa nesse mundo. Tanto que ele foi lá, abriu a porta e ninguém percebeu. Os apóstolos saíram, ele fechou a porta, ninguém se deu conta de que eles não estavam mais lá dentro. Deus pode fazer todas as coisas que ele quiser, mesmo aqui no mundo que a gente vê, porque tudo é criado e sustentado pelo Espírito do Pai. É ele que mantém a criação como ela é vista pelos nossos olhos.
Bem, então foi o capitão com os servidores, que eram os empregados e escravos ali do templo, versículo 26. E trouxeram os apóstolos não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho. E o sumo sacerdote os interrogou: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem, que era Jesus. Porém, Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, eles foram ali colocados, né, diante do sumo sacerdote, que era o Caifás, né, e ele perguntou: nós já admoestamos vocês, já proibimos vocês de anunciar esse nome aqui em Jerusalém, e vocês encheram a cidade dessa doutrina. Ora, de que doutrina que ele estava falando? Certamente não era o judaísmo, porque o judaísmo era a doutrina ensinada no templo naquela época. Os irmãos entendem? Existem hoje algumas instituições chamadas igrejas que, na verdade, não ensinam a doutrina do Nazareno. Ensinam, na verdade, o judaísmo. Aliás, nem ensinam o judaísmo. Eles tiram pedaços das práticas judaicas e dos rituais para constituir aquilo que eles chamam de culto. Mas, irmãos, isso não tem nada a ver com o cristianismo. Essa doutrina aqui que o Caifás disse que eles encheram Jerusalém, era a doutrina do evangelho, era a doutrina apostólica, que falava da expiação dos nossos pecados pela morte vicária de Cristo. E a morte dele na cruz chocava os judeus, porque eles se justificavam por meio de obras, de dízimos, de ofertas, de rituais, de festas e de muitas outras coisas que Jesus não observava. Jesus não observava sábado. Jesus não observava as festas judaicas. Não há nenhuma instrução na boca de Jesus que fale de festas que os seus seguidores deveriam fazer para comemorar as coisas relacionadas com o passado, com a história antiga dos judeus. Não há nenhuma instrução, irmãos. Ainda da ceia que ele fez com os seus discípulos, aonde ele fez as refeições com seus discípulos, eles inventaram uma tal ceia que é praticada na igreja cristã como se fosse um ritual do templo judaico, aonde não pode entrar pessoas pecadoras. Eles se acham tão justos, eu estou falando de instituições dos nossos dias, eles se acham tão justos que não deixam os pecadores entrar na ceia. De certo, a igreja de Cristo não é um lugar onde se reúnem os pecadores, que estão implorando para serem salvos. Talvez ali se reúnam os diletos de Cristo. Irmãos, não é difícil perceber o engano que esses corações estão mergulhados. Não é difícil perceber. Basta conhecer o que é o Novo Testamento. Quem não estuda, quem não lê a Escritura, anda no escuro. Quem escuta pastor falar uma coisa e não confere na Escritura, está andando no escuro. Jesus dizia: olha, vão cair no buraco, tanto o pastor como o seguidor. Não é isso que Jesus disse? Ambos cairão no abismo. Porque a luz da Escritura não é o pastor. A luz está na Escritura.
ela mesmo tem luz. Se você não lê a Escritura, se você não investiga a Escritura, você não consegue ter luz. Você vai por aquilo que eu falo. Vamos imaginar que eu caia na mão de Satanás e ele ensina uma doutrina mentirosa para os irmãos. Se os irmãos não têm a Bíblia, se os irmãos não consultam a Escritura, se os irmãos não acompanham o texto bíblico, como pode perceber se o que eu estou falando é verdade ou não? Irmãos, nós precisamos tomar sobre nós o sacerdócio que nos foi oferecido gratuitamente por Jesus. Eu não estou falando aqui de sacerdócio oficial, não. Eu estou falando aqui do sacerdócio natural, que é uma prerrogativa que Cristo te deu. A você, meu irmão, a você, minha irmã, você que está nos assistindo. É uma prerrogativa que Cristo deu para você. Se você quiser exercer, seja bem-vindo à casa do Senhor Jesus, à casa de Davi. Nós não falamos aqui da casa de Levi, nem de Moisés. Nós estamos falando aqui da casa de Davi, da casa de Jesus Cristo. Seja bem-vindo. Vamos trabalhar juntos. Tá bem? Para anunciar o quê? A doutrina que encheu Jerusalém naquela época e que incomodou os sacerdotes. Algum sacerdote poderá ficar zangado com essa doutrina? Poderá. E o que é que nós vamos dizer a eles? Que se arrependam, que deixem de lado as coisas velhas, que eles possam construir para si uma nova casa, enquanto é tempo. Por quê? Porque serão envergonhados quando vier o juízo. Serão envergonhados. A casa que não estiver construída sobre a rocha, que é Cristo, essa casa vai cair. E não basta bater no peito e dizer Senhor, Senhor. Não basta, ele mesmo disse. Não basta dizer Senhor, Senhor para entrar no reino de Deus. É preciso fazer a vontade de Cristo. Não estou falando a vontade de Deus para não confundir com o Velho Testamento. Hein? É a vontade de Cristo. Quem te salva é Jesus. Ele que morreu na cruz para a nossa salvação. Tá bem? Os irmãos compreendem? Hein? Veja, eles tinham medo do povo, não tinham medo de Deus. Tinham medo de ser apedrejados, porque as pessoas começavam a considerar os apóstolos homens enviados do Senhor pelas obras que eles faziam. Então, os sacerdotes ficaram com medo. Olha, traz eles aí com cuidado, não maltrata eles publicamente, não. Porque pode sobrar para nós, né? Umas pedradas. Pedro respondeu para o sacerdote, né, para o sumo sacerdote, olha, nós recebemos uma instrução de Deus para fazer o que nós estamos fazendo. Convém nós obedecermos a Deus, deixando de lado as coisas dos homens. E ele segue aqui no seu rápido discurso. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, o qual vós mataste, suspendendo o Senhor no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou à condição de príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Olha aí. Olha a doutrina. Arrependimento e remissão dos pecados, que vem por meio da fé em Jesus. Tá bem? Nós somos tornados justos por causa da fé no Filho de Deus. Para nós termos os nossos pecados remidos, perdoados, nós não precisamos pagar coisa alguma ao homem. É de graça. Graça por graça é o que está escrito no Evangelho. Nós somos testemunhas, continua aqui o apóstolo, acerca destas palavras.
nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. E segue aí a leitura. Ouvindo eles isto, se enfureciam e deliberavam matá-los. Eles estavam interessados em tirar a vida dos apóstolos. Veja bem, eles eram religiosos. Eles eram sacerdotes. Não era só sacerdotes, era o sumo sacerdote. O sumo sacerdote, o chefe deles. Mas no conselho havia um certo fariseu chamado Gamaliel. Esse Gamaliel era doutor da lei, venerado e respeitado por todo o povo. Mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos. Esse Gamaliel pediu a palavra no conselho e disse: olha, leva os apóstolos para fora para a gente conversar. Veja aí o que ele disse. Homens israelitas, versículo 35, acompanha comigo. Você também que está recebendo a palavra aí longe, em outra cidade, em outro continente. Homens israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Tenham cuidado com as coisas que vocês querem fazer com esses homens. Porque antes desses dias, em tempos atrás, levantou-se um tal de Teudas, dizendo ser alguém. A este se ajuntou o número de umas 400 pessoas, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Então Gamaliel disse: olha, vocês estão lembrados que há pouco tempo um tal de Teudas disse que era alguém enviado de Deus. E chegou a juntar a ele cerca de 400 seguidores. Mas passado o tempo, ele terminou morto e aqueles que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Lembrem-se também de um tal Judas, o Galileu, que nos dias do alistamento levou muitas pessoas a segui-lo. Mas este também pereceu e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. Agora eu vos digo, dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homem, ela se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. Então o que esse Gamaliel disse, esse doutor da lei, é que, olha, se esses apóstolos aí, esses homens que estão ensinando o povo, se a obra não for de Deus, ela vai se acabar. Mas se ela for de Deus, ninguém poderá destruí-la. E vocês têm que ter cuidado para não ser pego lutando contra Deus. O que aconteceu? A obra era de Deus porque está aqui até os nossos dias. Mas de que obra que nós estamos falando? Do Evangelho da salvação, não do judaísmo. Nós estamos falando do Evangelho da salvação. Aquela doutrina que encheu Jerusalém. Essa é a doutrina da nossa igreja, da igreja de Jesus Cristo. A verdadeira igreja cristã. Tá bem? Atenção a isso, viu, irmãos? Para não serem enganados. Irmãos, estamos aqui trazendo um ponto de vista novo aos irmãos, falando de vida eterna, falando dos anjos que podem vir até nós, conversar conosco, falando que existe vida depois desse lugar. Esses ensinamentos podem incomodar alguns pastores mais conservadores? Podem. Mas eu digo a mesma coisa a eles: se não for de Deus, vai sumir.
Mas se for de Deus, ninguém vai poder deter. Nós talvez não duremos mais do que uns 10, 20 anos. Não sei, talvez até amanhã mesmo a gente possa deixar esse mundo. Mas já falamos o suficiente para que os ensinamentos se tornem uma doutrina. Se não for de Deus, fiquem tranquilos. Mas se for, prepare-se. Sabe por quê? Porque a mensagem de Deus é como um fermento. Meu amigo, se cair no coração do povo, leveda. E se comunica a um, a outro, e a outro, e a outro, e a outro. E ninguém pode detê-la. Se for de Deus. Se não for, ela vai desaparecer logo que nós desaparecermos também. Amém. Esse Gamaliel aqui, ó, era o professor de Paulo, o apóstolo. Quase nada, né? Professor de Paulo. Gamaliel era conhecido por ser um rabino moderado. Ele era um homem que não cultivava o radicalismo. Havia várias escolas de rabinos para instruir as pessoas no caminho a ser seguido. Esse mestre, esse rabino, era um homem moderado. Tanto que ele fez essa colocação aqui para o Sinédrio, diz, olha, cuidado, hein? Vai que esses homens aí são de Deus. Então o que aconteceu? Concordaram com ele. Chamando os apóstolos de volta, açoitaram os apóstolos e mandaram que eles não falassem mais no nome de Jesus e os deixaram ir. Olha só, irmãos, o sacerdote resolveu aceitar o conselho do Gamaliel, mas na dúvida deu uma sova neles. E concordaram, mas não acreditaram muito. Resultado, foram envergonhados, né? A história mostrou que o evangelho era de Deus. Por isso, até os nossos dias, essa história é contada para lembrar desses que creram, mas não acreditaram. Amém? Então, eles foram açoitados, né? E mandaram que eles não falassem mais no nome de Jesus e os deixaram ir. E os apóstolos retiraram-se da presença do conselho, ficaram contentes de terem sido julgados dignos de padecer afronta por causa do nome de Jesus. Bater nele foi pior muitas vezes. E todos os dias eles iam no templo, nas casas, não cessavam de ensinar a doutrina que encheu Jerusalém e de falar a respeito de Jesus Cristo. Bater neles foi pior ainda. Não é? Então, às vezes, irmãos, nós temos que enfrentar dificuldades. Esses açoites aqui era uma coisa estúpida. O sujeito dava 40 chibatadas no indivíduo. E o algoz, ele não podia passar das 40. Senão ele mesmo deveria ser açoitado. Olha a lei como era. Lei de Moisés, hein? Então eles criaram uma história assim, a gente dá 39 e a última fica de misericórdia. Uns algozes bacaninhas, né? Legal, pessoal, né? Gente boa demais. Cleanás devia ser uma coisa fantástica, né? Então bate 39 vezes e uma se deixa de misericórdia. Na verdade, eles contavam 39 para evitar errar a conta. Porque senão sobraria para o sujeito que estava batendo. Porque ele é que seria açoitado se ele errasse e batesse 41 vezes, por exemplo. Então era um açoite estúpido. Paulo também foi açoitado da mesma maneira. Isso
era o antigo judaísmo. Essas são as leis antigas que foram proscritas por Jesus. Essas leis são leis que não cabem mais nos nossos dias e nem dentro da igreja do Senhor. Na igreja, nós amamos o nosso próximo e não açoitamos o nosso próximo. Isso faz uma grande diferença. Nós temos que honrar o nome de Jesus. E o evangelho da salvação, que é a doutrina que encheu Jerusalém. Não se esqueçam disso. O Senhor nos abençoe.